Bom dia. Bom dia. Prazer, meu nome é Priscila, para quem não me conhece. Eu tenho 15 anos e eu sou de Minas Gerais. Bom, quando a gente ouve falar de testemunho, a gente acha que nós vamos apenas contar histórias do que a gente fazia ou de como nós éramos. Mas, na verdade, hoje eu estou aqui para testemunhar o poder de Jesus Cristo. Não apenas um Jesus que nós lemos em páginas de Bíblia, ou um Jesus literal, mas um Jesus físico, um Jesus que transforma corações, mentes, caráteres e personalidades. Oremos. Pai amado, Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de testemunharmos de Ti e de testemunhar o Seu poder, Pai, e como o Senhor é real e como o Senhor nos ama. Esteja guiando minhas palavras, Pai, para que o Senhor esteja falando o que o Senhor fez na minha vida, não o que eu fiz nela, Pai. Esteja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu acho que, como a maioria aqui é adventista de berço, eu também não sou diferente. Eu sou adventista de berço. Minha mãe é adventista desde os 17 anos. Então, ela veio com uma carga de cristianismo e espiritualidade muito grande que ela foi implantando na minha vida e no meu irmão desde criança, né? E desde bebê, desde criança, a Alessandra Samadeu, a Aline Barros, Tia Cecel, sabe? Muita coisa, historinha, Bíblia infantil, muito desenho. E ela sentava com a gente à noite, lia Espírito de Profecia, lia lição. Nunca foi... O que ela aparentava ser na igreja, ela era em casa. E ela tentava cativar o meu irmão através disso. E só que a partir do momento que a gente vai crescendo, né? Que a gente vai tornando uma independência própria de nós mesmos, do que nós pensamos, eu começava a questionar. Porque a minha roupa não era a mesma roupa dos meus coleguinhas. Porque eu não podia usar a maquiagem, porque eu não podia pintar minhas unhas, porque eu não podia comer a mesma coisa que eles. E eu ficava olhando, e como a gente, essa carga ela vai sendo passada de, você tem que fazer dessa forma, às vezes nós não entendemos, né? E eu acho que muitos filhos de pais conservadores são criados da mesma forma, e em vez de procurar entender realmente o significado de estar fazendo aquilo, né, de estar levando essas tradições, entendendo realmente o princípio do que eles estão fazendo, nós vamos procurar fazer escondido. E é isso que eu fui sendo criada, né? Em casa, sendo uma coisa e fora outra. Porque tudo que minha mãe não me deixava fazer, nunca me impediu de fazer nada. Porque, em vez, diferente dos filhos de pais que não ensinam, né? Que fazem na frente dos pais. Minha mãe não, eu sempre fui acostumada a sempre fazer tudo escondido, né? Parecia, pra mim, comer uma simples coxinha, pra mim era errado fazer escondido. Entendeu? Eu não entendia o significado disso. E a partir do momento que a gente vai crescendo, vai passando de coisas simples para coisas maiores, né? Vai passando de coisas pequenininhas para coisas piores ainda, né? Porque o mundo vai ficando mais malvado à medida que a gente vai crescendo. Então a gente vai sendo exposto ao celular. Tive o celular mais tarde, mas mesmo assim foi uma péssima influência para me tornar o que eu um dia me tornei. E a partir do momento eu mudei para uma cidade e lá, a partir das companhias, das pessoas que eu fui andando, eu comecei a quebrar princípios que até para a sociedade seriam princípios errados. Passou de ser princípios cristãos que eu estava quebrando, mas estava quebrando princípios da sociedade, que era errado até mesmo para as leis judiciais do nosso país, né? Então, eu comecei a fugir de casa à noite, comecei a ter uma vida realmente dupla, uma questão Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. E eu sempre gostei muito de falar, então na escola sabatina eu falava, né, igreja e tal. Então o mundo era falar, nossa, olha que exemplo. Só que na verdade na escola, e até mesmo com meus amigos da igreja, não era assim. Só que tem um porém que eu não posso deixar de falar. Um cristão, todos os meninos e meninas que sabem, nós nunca conseguimos pecar em paz. Nunca conseguimos. A consciência sempre tá pesada. É uma coisa sobrenatural. Porque as orações são reais e têm poder realmente. Entendeu? E não, eu ficava assim, por quê? Que os meus amigos vão pra festa, meus amigos comem isso, meus amigos vestem assim, e a consciência deles não pesa. E eu tô indo, a consciência pesada, olhar pra um lado, será que alguém tá vendo?
Né? E eu ficava com essa consciência pesada, essa coisa. E não entendia realmente o princípio cristão. E ano passado foi um ano assim, tinha 14 anos, agora eu tenho 15, né? E a ápice da adolescência, né? A gente vai se desenvolvendo e veio várias coisas do mundo assim pra mim. E eu fui acatando, né? E perdendo totalmente princípios. Desobedecia minha mãe, sabe? Nossa, Satanás, quando ele quer fazer algo com você, ele te pega e te dá uma laçada. E você não vê, você já tá no buraco, não consegue mais sair. E por eu ter o conhecimento, eu sempre me vi na situação de Romanos 7, né? O bem que eu quero não faço, o mal que eu faço detesto. E por mais que pareça que eu fazia um monte de coisa ruim, eu tava lá e eu aparentava estar feliz, né? E as pessoas que eu andavam realmente estavam naquela situação, porque muitas vezes não tinha um pai, não tinha uma mãe, não tinha uma estrutura familiar. Eu sempre tive essa estrutura, pelo menos a minha mãe, né? Então essa estrutura de apoio, eu não me encaixava no grupo deles, porque eles estavam lá realmente porque não conheciam a verdade, e eu conhecia. Entendeu? E o Espírito Santo sempre continuava falando comigo. Sempre quando eu deitava à noite, uma oração que eu fazia era a seguinte: Senhor, não desista de mim, porque eu não consigo sair, não desista de mim. E parecia que estava tudo bem, né? Parecia que eu era feliz, eu aparentava estar feliz, mas era só eu ouvir uma música cristã que eu ouvia quando eu era pequena, que eu caía em choros. Isso não é normal. O pecado que Satanás te coloca é uma teia falsa. Ele te prende e para você aparenta estar feliz. Você acha que aquilo realmente te faz feliz, mas no fundo você está prisioneiro, escravo daquilo, porque aquilo te machuca e te maltrata. E eu deitava e eu chorava sempre, toda noite. Eu chorava: Pai, por favor, me ajuda. Eu não quero fazer mais isso. Eu quero realmente andar de acordo com os princípios que o Senhor me ensina. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. E acordava de manhã e parece que não mudava nada. Voltava a ser a mesma pessoa. Ano passado minha mãe acabou descobrindo algumas coisas que eu estava fazendo. E por ter princípios cristãos, ela não desistiu de mim, né? E a gente conheceu o IAG. E lá no IAG a gente conheceu os CELs, que era uma escola missionária que aceitava gente de menor. Porque é quase muito difícil, né? O IAG ano passado estava aceitando mais de 18. E as escolas missionárias de mais tempo, tudo maior de idade. E a minha mãe: o que eu faço com a Priscila? Ela realmente não sabia quem eu era. Porque em casa eu era uma coisa, na rua eu era outra. Como é que ela ia saber? E ela descobriu algumas coisas e ela ficou muito decepcionada. E o Espírito Santo tocou no coração dela para ela fazer alguma coisa, né? Porque se ela não tivesse feito realmente, talvez eu estaria numa situação que eu não estou hoje. E ela procurou, e meu irmão, a gente conhecia, ele falou assim: mãe, tem aqueles cursos missionários no meio do mato lá. Coloca a Priscila lá pra ela ficar de castigo lá, ver se alguma coisa melhora ela. E minha mãe me mandou pra cá na intenção de tipo um reformatório. Eu lembro que eu falava pros meus amigos que eu fico bem de freira. E uma coisa, eu falava assim: ai meu Deus, eu vou pra lá e eles vão fazer lavagem cerebral em mim. E eu não vou querer mais sair de lá. Eu lembro que eu olhei pro meu e falei assim: Alexandre, eu prometo que eu não vou deixar eles fazerem lavagem cerebral em mim. Eu prometo. Eu falei isso. E aquele bando de crente falando: ai. E quem fez a lavagem cerebral foi o próprio Jesus Cristo. Porque ele, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará da situação que às vezes muitos de nós aqui se encontram. Uma situação que nós realmente estamos com pecados, estamos com uma vida que nós olhamos para nós mesmos e falamos assim: não tá certo. Eu não sinto Cristo, eu não quero Cristo, eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia. Algo de errado, não está certo, não tá acontecendo da maneira que era para acontecer. Entendeu? E eu vim pra cá, né? Mas eu vim meio arisca, assim. Ninguém viu porque eu sou um pouco, né? Mas eu gosto mais de falar, então eu sou um pouco mais aberta. Mas eu vi assim, né? Aí eu vim pra cá e na primeira semana de aula era aula de saúde, né? Eu lembro que eu falei com o Alexandre, liguei pra ele e falei assim: Alexandre, eu tô aqui no meio de gente que eu não conheço ninguém.
num estado que é quase mais de 500 quilômetros longe da minha casa, no meio do nada. Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? E logo após teve a segunda semana, que foi a aula da tia Célia, e ela teve aula sobre mente, caráter, personalidade, vontades. E a partir dessas aulas eu comecei a ver realmente que a vontade de Deus dentro da Bíblia não era realmente só não é pra você comer carne, não é pra você vestir tal roupa porque eu quero que você vista. Não! Ele fazia isso realmente porque tinha uma lógica e um princípio que seria realmente bom pra mim. Eu comecei a ver assim, nossa, os conselhos dele pra casamento realmente dariam certo na sociedade. Porque se um casamento fosse dessa forma, realmente seria a melhor coisa. Nossa, se a gente realmente agisse dessa forma que Deus fala, realmente seria o melhor. Eu fiquei assim, até que essas coisas que Deus fala realmente têm sentido. Eu comecei a pensar assim, nossa, e Deus começou a mexer no meu coração. E Ele começou a me fazer um chamado muito forte através de aulas que não são de evangelismo. São aulas de doutrina, né? Aula de livros de Ellen White que não são livros evangelistas. E Deus começou a fazer uma transformação. Eu fui assistir a aula dela assim, olhando assim. E o Espírito Santo ia movendo. E eu senti a vontade de entrega muito grande. Um dia tava eu e a Daça. Nós fomos entregar o grande conflito lá com a igreja. E no caminho a gente encontrou um casal de testemunho de Jeová. E eu e a Daça, né? Eu sou comportora. Eu fui comportora no começo do ano. Já fui lá fazer propaganda. Moço, esse livro aqui, ele vai contar sua situação atual. Onde que você tá? E a gente fazendo propaganda do livro, né? Não, a gente não vai ficar, porque a gente não pode, a gente não quer. Não, moço. E ele, explica melhor esse livro. E a Daça começou a pregar pro testemunho de Jeová. Não, esse livro é dessa forma, porque Jesus, a gente falou o grande conflito da guerra no céu até a volta de Jesus. Da mortalidade da alma e tudo, cara, sabe? Então eu não sabia nada de falar sobre o pecado. Fazia uma semana de aula do livro dos Céus. E ela começou a falar com ele. Só que o que a gente falava tava tendo discordância. Porque eu falava o meu entendimento, e eu não tinha esse entendimento ainda. E ela falava dela. Só que a gente tentava juntar duas coisas que não tinha como juntar. Aí a gente, pra não parecer que a gente tava discordando, a gente ficou, não, mas é dessa forma também, mas é dessa forma também. E a gente ficou lá tentando, eu olhei pra ela assim e falei, o que a gente tá falando? Meu Deus, o que a gente tá fazendo? Aí a gente ficou assim, né? E tentava rodear, eu falava uma coisa, ela, não, Priscila. Só que ela começou a falar, e quando ela começou a falar, começou a me chamar minha atenção, porque eu não sabia, eu comecei a aprender com ela. E ela falando, é assim mesmo. É mesmo? E é assim mesmo que ela tá falando. Nossa! E eu tava lendo o livro Paixão de Cristo, que é os últimos capítulos da vida de Jesus, do Deserto das Nações, que é como se fosse, um livro de 200 páginas, é pequeno assim, só uma compilaçãozinha só dos últimos capítulos do Deserto das Nações. E aqui ele falando da morte de Cristo, né? Isso já tava tocando muito no meu coração. A questão de Cristo veio e morreu por mim na cruz. E os detalhes, né? Porque a Ellen White é bem detalhista. Fala que Jesus, ele vinha e ele tava realmente em sofrimento e agonia de coração. E isso tava realmente tocando no meu coração. E eu já tava com esse sentimento de, nossa, Cristo sofreu. E já tava começando a ver realmente Cristo, não como um nome, mas como uma pessoa de verdade, que tá aqui agora com a gente. Com certeza sentado em alguma cadeirinha por aí, nos assistindo, né? E eu já tava, o Espírito já tava começando e eu ouvi no que ela falou, e ela falou a questão de a palavra, ela falou que quando Jesus falou, haja luz, houve luz, e que se Jesus fala que aquela grama é azul, aquela grama automaticamente se torna azul, porque Deus não pode mentir. E quando Deus falou, sejam perfeitos, é porque realmente você ia ser perfeito. E ela falando tudo isso pro testemunho de Jeová, eu lá assim. Aí, né, e a gente saiu, ela falou assim, Priscila, a gente tava discordando. Eu falei, tava? E a gente entrou na Kombi, assim, e eu falei com o tio, falei assim, tio, como é que funciona isso? Eu não sei se o tio lembra. Eu falei, tio, como é que funciona isso? É de pecar? A gente pode mesmo ser o que a gente seja? Isso pode ser real? Eu falei, pode. Aí eu falei, como? Aí eu falei assim,
calma que essa aula é só no final do curso. Aí, mas eu quero saber como, tio. Porque eu não quero machucar Jesus. Porque eu tinha entendido o livro, né? Eu tinha entendido o sacrifício na cruz. Eu falei assim, toda vez que eu peco, eu realmente crucifico Jesus novamente, né? Porque os meus pecados estavam sobre Cristo. Então, a partir do momento que eu peco, os meus pecados estavam nele. Então, ele sentiu mais dor através de quanto mais eu peco, né? É uma ligação de passado e futuro muito linda. E eu comecei a chorar. Falei, tio, eu não quero mais pecar. Eu não quero matar Jesus de novo. Eu não quero crucificar ele de novo. E eu comecei a chorar no colo do tio e da Dácia. E naquele momento, foi como se eu tivesse realmente entendido o que Cristo realmente queria pra mim. E não me tornei perfeita naquele dia. Não me tornei santa naquele dia. Mas aquele dia eu posso contar que foi o dia que eu realmente me converti. O dia que eu realmente... Jesus é real. Jesus é real. É a única palavra que eu posso falar. Nós podemos estar 30 anos na igreja, 50 anos na igreja, mas não podemos não conhecer Jesus. Não entendemos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz de verdade. Não são historinhas para criança dormir. Não são contos de fada. Grande conflito é real. E que isso se revele a nós a cada dia. Jesus Cristo como um ser pessoal. E Jesus Cristo seja exaltado na nossa vida. Obrigada, Deus. Que Jesus Cristo seja exaltado na nossa vida constantemente. Que busquemos realmente conhecer Jesus. Quem Jesus é para mim. Quem Jesus é para você. Não é o título que aparece na Bíblia mais de 1000 vezes. Só em 23 livros. Não é. Jesus Cristo existe. Jesus Cristo te amou desde o dia que você era apenas um feto na barriga da sua mãe. E Ele tá te chamando há 4 meses aqui e você tá às vezes negando esse chamado. É real. E não são lágrimas falsas. São lágrimas que o Espírito Santo derrama aqui. Só no livro de Mateus, Jesus fala mais de 2 vezes num capítulo só. Não endureçais o vosso coração. Por favor, por favor. Eu morri por você. Cada gota de sangue, cada gota de lágrima que eu derramei no Getsemane não foi à toa. E se você não aceitar, outros aceitarão a seu lugar. Entendeu? A gente está muito acostumado à nossa zona de conforto. Mas eu vou ter que largar tal roupa, eu vou ter que largar tal comida. Ah não, mas eu tenho tal jogo, tem um filme que eu gosto. Tudo isso vai passar. E se você sair daqui, você morrer. Pergunta pra qualquer pessoa de 60, 70 anos que viveu tudo que ela queria viver. Compensou? Pessoas depressivas, pessoas cansadas de viver. No mundo onde só tem inveja, só tem egoísmo, só tem maldade. Você quer viver mais aqui fazendo o quê? Fazendo uma faculdade pra quê? Pra você ter um emprego bonito e você ter uma profissão de renome e seu nome ser engrandecido pra quê? Não tem lógica humana mais. O mundo tá se definhando ao nosso redor a cada dia. Pessoas morrem constantemente. Jesus Cristo tá cansado, você não tá? Você tá sendo egoísta em querer que Jesus demore mais. Aqui tá tudo bem, mas e quem não tem o que comer, não tem o que vestir? Jesus Cristo tá segurando os 4 ventos. Espera mais um pouquinho, porque o João Hélio tem que se converter.
espera mais um pouquinho, porque a Renata, ela vai aceitar o chamado daqui um pouquinho. Espera mais um pouquinho, porque ainda falta o Cas Alexandre. Espera mais um pouquinho, não quero voltar agora, porque ainda tem mais gente que eu preciso alcançar, que eu preciso chegar no coração. Espera mais um pouquinho. Ele tá falando isso. Espera mais um pouquinho por você. E você quer? Não, calma aí, espera. Pode ficar aí no céu, que agora eu ainda tenho que casar, eu já tenho que ter minha casa, meus filhos ainda têm que nascer, espera aí, tá bom? Porque meus planos ainda tem que acontecer. O Senhor espera um pouquinho aí, não é assim. Eu já passei um pouquinho do meu tempo, mas que Jesus Cristo seja glorificado no nosso coração, a cada manhã e a cada deitar. Porque você não tá vendo, porque às vezes Satanás está cegando seus olhos, mas o mundo está morrendo, e nós estamos morrendo com ele. Nós estamos morrendo a cada dia, chegando mais perto da destruição eterna. E nós temos a oportunidade de vermos Jesus Cristo voltar em pé. E estamos negando isso? Não, quase a minha coleguinha ali, ela vai achar que eu sou chata, ela vai achar que eu sou a quadrada do grupo. Olha, eu não, vou chegar vestida desse jeito. Que Jesus Cristo seja glorificado aqui. É isso, vamos fazer uma oração. Oremos. Pai amado, Senhor Deus, Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ter a oportunidade de engrandecer seu nome aqui hoje, Pai. Que seu nome seja engrandecido em nosso coração e em nossa vida, Pai. Que não sejam apenas palavras bonitas ou lágrimas falsas, Pai, mas realmente o poder do Senhor sendo visto e mostrado, Pai, através de mim. Que eu seja apenas um instrumento para mostrar que Jesus é real e que Ele realmente transforma corações, ó Deus. Que nós saiamos daqui novas pessoas glorificadas, Pai, e entendidas do Seu poder. Que o Espírito Santo tenha falado ao nosso coração, Senhor Deus. Mude quem nós somos, pois ainda dá tempo. Transforme nosso caráter, nossa personalidade, nossos defeitos de caráter, ó Pai. Nossos temperamentos que são nojentos diante de Ti, ó Pai. Somos falhos e nojentos, mas o Senhor mesmo assim nos ama e quer nos aceitar, ó Jesus Cristo. Ó Senhor, use-nos com nossos dons e nossos talentos para engrandecer a Ti, Senhor Jesus. Por favor, Papai, tome o nosso coração, porque nós mesmos não podemos Te dar, porque somos tão ruins que nem isso nós podemos fazer, Pai. Mas o Senhor nos colocará para governar os céus, Pai, pois venceremos a nossa carne, Senhor Jesus, e venceremos as principados potestades que lutam contra nós, ó Deus, para nos colocarmos no chão, Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Ti em nós, que o Seu nome seja glorificado em nós, não o nosso nome, Senhor Jesus Cristo. Nós venceremos em Ti e contigo, ó Pai. O Senhor está em nós e conosco, Senhor Jesus Cristo, e que tudo se resume em Ti, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa oração está enviada, Pai, no Seu trono agora, para que ela chegue como aroma suave e agradável, Pai, ao santíssimo lugar onde o Senhor está, segurando mais um pouquinho, para que nós nos arrependamos verdadeiramente, porque o Senhor não quer deixar ninguém para trás, Pai, mas nós que não queremos ir contigo. E seja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu coloquei no chão pra ele pegar depois. Ele não pegou, né? Porque a mulher dele não queria deixar ele pegar. Aí eu saí um pouquinho, falei, deixa isso no chão, que ele não vai resistir. Aí a gente deixa no chão do lado dele. Obrigado, Pri. Uau! Amém? Deus seja louvado. Esse é o Espírito Santo atuando, né? Que bênção.